Olá! Esse é o segundo episódio do Desaí Ambiental, a nossa série de vídeos sobre sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para o futuro do planeta e que temos estampado nos valores, que é a sustentabilidade. Convidamos a Ayla Kipper, Head de Relações Institucionais e Sustentabilidade aqui da Luarte, para explorar mais o assunto e explicar como funciona a legislação do descarte correto do óleo lubrificante usado ou contaminado e quais as responsabilidades dos geradores e as melhores práticas para garantir que esse resíduo seja tratado de maneira segura e sustentável. Pronto para aprender mais como podemos contribuir para um planeta mais limpo e sustentável? Então vamos lá! Bem-vinda, Ayla. Obrigada, Roberta, pela oportunidade. Eu que agradeço. Antes de mais nada, Ayla, eu queria muito que você explicasse para a gente quais são as principais responsabilidades da sua área. Vamos lá. A minha área ela é dividida em sustentabilidade, regulatório e relacionamento institucional. Quando a gente fala de relacionamento institucional, a gente está falando de toda a relação com os órgãos que nos regulam, que regulam nossa atividade. Quando falamos de regulatório, a gente está falando sobre toda a parte que nos deixa legalmente operacional, ou seja, todas as licenças ambientais, todas as condicionantes, tudo que a gente precisa fazer para que a nossa operação rode. Ou seja, nossos caminhões, todos têm uma licença ambiental também. Então, tudo que é necessário para que a operação possa rodar tranquilamente e legalmente. Quando falamos de sustentabilidade, a gente fala sobre provocar as pautas de sustentabilidade na companhia, porque ela não é responsabilidade só de uma área, ela é da empresa inteira. Mas nós somos a área que provoca, que traz essas pautas para discussão com toda a empresa. E também com os órgãos do governo, como é que funciona isso, Ayla? Eu sei que o negócio da Luarte é regido por uma série de legislações, posso chamar assim, mas deve ter uma que seja a mais importante e você, na sua área, também deve ajudar a fazer com que essas leis se cumpram. Como é que isso funciona? Quando a gente fala das legislações ambientais, para o nosso setor, a mais importante é a CONAMA 362 de 2005. Essa legislação foi o que trouxe para o setor hoje o que ele pode dizer de coletas recorde que temos. Ou seja, a partir de 2005, com a instituição dessa legislação, a gente pode enxergar o movimento de cada ano coletando mais resíduo, retirando mais resíduo do meio ambiente, refinando e devolvendo de novo como óleo básico. Essa legislação ela foi recepcionada em 2010 pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a partir de então passou a legislar sobre todos os demais resíduos e utilizou a nossa CONAMA como um dos exemplos. Trouxe os outros sistemas muito parecidos com o nosso. Podemos dizer que nosso sistema foi pioneiro nessa logística reversa, nessa coleta e correta destinação de um resíduo. Que legal. Então o Brasil tem uma legislação séria em relação à questão do óleo usado. Tem uma legislação séria, é benchmark mundial, ou seja, é um exemplo mundial. A gente vê, não é só nacional, mas mundial, a gente vê países, muitas vezes, olhando para o Brasil e tentando entender. Somos procurados nesse sentido, inclusive. Como é que a gente faz para que a gente tenha coletas e refinos e, consequentemente, esse óleo básico de alta performance de volta no mercado de uma forma tão eficiente quanto o Brasil? Agora, Ayla, conta pra gente um pouco quais são as responsabilidades dos geradores de OLUC, as oficinas, as indústrias, as concessionárias de veículo em relação a esse resíduo perigoso. Essa pergunta é muito valiosa. A nossa CONAMA, a nossa legislação sobre logística reversa do óleo lubrificante usado, como eu citei, ela é pioneira, é exemplo mundial. E por quê? Porque ela trouxe justamente a responsabilidade compartilhada da cadeia. E quando eu falo responsabilidade compartilhada, eu estou querendo dizer que todos os agentes são responsáveis por um pedacinho dessa logística reversa. Por quê? Porque quando a gente tem alguém destinando esse óleo, ou seja, aquela pessoa que vai trocar o óleo, nós, eu, você, quem for trocar o óleo do seu carro, eles são responsáveis, então, por trocar num lugar que destina esse óleo para um coletor autorizado da ANP. Então, a importância dele questionar como está sendo feita essa coleta, esse descarte desse óleo.
O gerador, que vão ser as oficinas mecânicas, indústria, aonde tiver motor tem óleo para ser trocado, então vai ter esse óleo lubrificante usado sendo retirado do meio ambiente, são responsáveis por destinar adequadamente esse óleo para um coletor autorizado ANP. Consequentemente, esse coletor ele precisa destinar este óleo para um refinador, que vai refinar este óleo, transformá-lo num novo produto, né? Um óleo básico novamente. E por que a importância de procurar empresas sérias? Porque as empresas sérias vão dar a correta destinação desse resíduo e assim dar a segurança para esse gerador que ele não vai sofrer com um problema ambiental. Porque a legislação ambiental ela é muito rígida, muito séria. E um crime ambiental, ele não prescreve e ele vai no CPF das pessoas, não apenas no CNPJ, né? Não apenas no nome da empresa, mas sim na pessoa física de cada um, respondendo por crimes ambientais. Caramba, então você está dizendo o seguinte, que se esse Oluc que eu fui trocar num lugar que não descartou corretamente para um refinador, posso ser um crime ambiental. Sim. Envolvida num crime ambiental. Tá. Que não prescreve, ou seja, além de estar fazendo mal para o meio ambiente, eu posso ter problemas legais. É isso? Exatamente. É um crime. É um crime ambiental. Muito sério se isso. o órgão regulador quiser, ele tem o direito, ele pode chegar até em você como sociedade, como trocador de óleo. Mas a lógica do órgão regulador vou naquele gerador. E aquele gerador, ele precisa, então, em relação ao óleo lubrificante usado, coletar, destinar esse óleo e receber o CCO, que é o Certificado de Coleta de Oluc, de óleo lubrificante usado. E esse CCO, a legislação ainda diz que precisa ser guardado por no mínimo 5 anos. Por quê? O agente fiscalizador vai até lá, ou quando você precisa renovar sua licença ambiental, quando você é um agente que possui uma licença ambiental, você precisa comprovar que você fez a adequada logística reversa desse óleo lubrificante usado. Muito interessante, inclusive até para os nossos coletores, porque eles podem relembrar ou lembrar os clientes de que o descarte correto não é só por uma questão ambiental, mas é também por uma questão legal. Exatamente. É uma questão de que pode ser um crime ambiental. Então, isso é muito importante e eu acho que a gente precisa falar sobre isso e te agradeço por trazer o ponto. Agora, como é que é feita essa fiscalização? A gente pode ajudar, né, como sociedade, falando de sustentabilidade. Então, a gente pode sim colaborar nesse processo, colaborando com o meio ambiente, quando a gente solicita para a troca de óleo, para o gerador, né, onde ali você está trocando o seu óleo, para onde ele está enviando esse óleo lubrificante usado. Ou seja, uma pergunta simples que pode de alguma maneira pressionar esse posto, essa troca de óleo, a ter a responsabilidade de fazer o descarte correto, é isso? Com certeza, e o melhor é que quando você escuta que é para Aluarte, você não tem dúvida que esse óleo vai ser tratado da melhor forma, que você não vai ter nenhum problema ambiental e que você está seguro ambientalmente, então, com essa coleta desse óleo lubrificante usado e você está sendo muito responsável como cidadão e aquela empresa, ela também está sendo responsável pela correta destinação desse óleo. Perfeito. Muito bom, Ayla. Eu agradeço muito a sua participação. Eu acho que não só para mim, mas acho que para todo mundo ficou mais fácil entender um pouco desse cenário, né, de que a Aluarte faz parte. Então, assim, compreender a legislação, ela é fundamental para entender também como é que os nossos negócios acontecem. Porque a gente está inserido e cumprindo corretamente a lei. Então, isso é muito importante, saber que o Brasil é rigoroso, saber que a gente é um exemplo mundial, porque muitas vezes a gente até tem a ideia, imagina que sim, mas você trazendo esse ponto e reforçando o quanto o Brasil está à frente de outros países, e o orgulho que dá de saber que a Aluarte não só segue a legislação, mas hoje é o líder nesse segmento, né? E que a gente faz cada vez mais e cada vez melhor essa parte da transformação de um resíduo perigoso em algo nobre. Então, se você também gostou desse conteúdo, continua aqui com a gente para aprender mais sobre como os nossos negócios podem fazer diferença para o meio ambiente. Esse é o mês do meio ambiente,
essa é a Ayla Kipper, a pessoa responsável por sustentabilidade na Luarte. Obrigada. Obrigada, Roberta.